A ciência falha? Pergunta interessante para uma resposta para lá de lógica e simples. Sim, é claro que falha. Porém, são das falhas que vêm os acertos e, a partir de então, as soluções. É claro, né? Só que nem sempre as falhas são simples de serem corrigidas e podem se tornar verdadeiros fracassos. Você já imaginou se o governo dos Estados Unidos tivesse um projeto secreto para recrutar pessoas com poderes sobrenaturais, capazes de ver o que acontece em qualquer lugar do mundo, sem sair da sala? Gente, parece até ficção científica, né? Mas foi isso que a CIA tentou fazer na década de 1970 com o projeto Stargate. O projeto foi um programa de pesquisa e treinamento de visualização remota, também conhecida como projeção astral ou projeciologia. A ideia era usar espiões psíquicos para obter informações secretas sobre os inimigos, especialmente os soviéticos, durante a Guerra Fria. Um dos casos mais famosos foi em 1977, quando um agente chamado Pat Price conseguiu descrever com detalhes um galpão na União Soviética, onde os russos estavam construindo uma arma gigante. Ele também identificou o nome do engenheiro responsável pelo projeto e o local onde ele morava. Mas, gente, como é que isso era possível? Segundo um documento bizarro da CIA recentemente liberado ao público, o projeto Stargate usava uma técnica chamada Gateway, que consistia em alterar as ondas cerebrais dos agentes por meio de sons e concentração extrema. Assim, eles podiam escapar do tempo e do espaço e viajar com a mente para qualquer lugar. O projeto Stargate foi encerrado em 1995, depois de uma avaliação que concluiu que ele não tinha resultados confiáveis nem utilidade prática. Mas, gente, será que isso é verdade mesmo? Será que o governo americano não continuou a explorar esse fenômeno psíquico em algum outro programa secreto? Ou melhor, será que existem pessoas com essa habilidade entre nós? Será que você é uma delas? Essas são perguntas que talvez nunca tenham respostas. O projeto Stargate é um dos maiores mistérios da história da espionagem da ciência. Quem sabe o que mais ele esconde? E quem sabe o que mais nós escondemos? Uma ilha misteriosa e desconhecida. Uma série de incidentes sinistros e inexplicáveis, um encobrimento do governo. Gente, eu estou falando de Vorozdenia, ou Ilha do Renascimento. Localizada no Mar de Aral, entre o Cazaquistão e o Uzbequistão, a pequena e despretensiosa ilha começou a chamar a atenção no início da década de 1970 pelos motivos errados. Em 1971, uma jovem cientista estava navegando perto da ilha em seu navio de pesquisa quando percebeu que estava indo direto para uma estranha névoa marrom. Dias depois, ela foi diagnosticada com varíola, mesmo já tendo sido vacinada contra a doença. Um ano depois, 2 pescadores foram encontrados em seu barco à deriva próximo à ilha e nenhum dos 2 estava vivo. De alguma forma, os resultados da autópsia indicaram que eles foram vítimas da peste. E não muito depois disso, os pescadores locais começaram a retirar da água redes inteiras de peixes mortos. Isso é mais do que um pouco suspeito, não? Então, em maio de 1988, as coisas acabaram piorando ainda mais. Um enorme rebanho de 50 mil antílopes que pastava nas proximidades caiu morto no intervalo de 1 hora. Mas como assim? Segundo algumas teorias, todos esses incidentes estavam interligados. A União Soviética vinha usando a ilha para testar secretamente armas biológicas há meio século. Humanos e animais estavam participando de experimentos horríveis, como parte de um projeto ultra-secreto que transformava a ilha de um local de pesca pacífico em um terreno assustador. Uma das principais coisas que a União Soviética estava testando era o antraz, uma doença bacteriana gravemente perigosa e que pode durar centenas de anos. Porém, quando a Guerra Fria chegou ao fim, os soviéticos despejaram seus estoques restantes em poços e partiram. Que absurdo, gente. Então, para evitar que caísse em mãos erradas, o governo dos Estados Unidos gastou 6 milhões de dólares em uma operação de limpeza. Hoje, a ilha se fundiu com a terra circundante devido à secagem do Mar de Aral, mas ainda está contaminada e repleta de fossas de animais infectados.
Atualmente, a Península Vorozdenia é uma cidade fantasma, onde restam apenas ruínas de prédios, tanques enferrujados e ossos espalhados pelo solo. É um lugar que inspira medo e fascínio, mas que pode guardar ainda perigos mortais. Projetos laboratoriais secretos para criar super soldados homem-macaco humanizados estão em andamento há anos, de acordo com algumas fontes. É o ser humano, realmente. Os projetos visam criar animais híbridos que tenham cérebros subdesenvolvidos e uma força intensa, além de serem resilientes e resistentes à fome. De acordo com o Daily Star, a notícia de um misterioso macaco híbrido que tem DNA de duas espécies diferentes abalou o mundo da ciência recentemente. A criatura, que parece ser uma combinação de duas espécies diferentes, foi vista do Bornéu da Malásia, perto do rio Kinambatanga, competindo por alimento e espaço. No entanto, décadas atrás, um projeto de reprodução mais incomum foi tentado. Meu Deus, havia planos para tentar criar um ser que fosse uma mistura entre humanos e outros animais para complementar as Forças Armadas, além de criar uma fábrica de órgãos para transplante. Joseph Stalin ordenou que cientistas soviéticos na Rússia criassem um super soldado híbrido de homem-macaco na década de 1920. Ele queria que a criatura fosse capaz de trabalhar em condições extremas que seriam consideradas perigosas demais para os humanos. Documentos russos desclassificados na década de 1990 sugerem que os chefes do Kremlin estavam a tentar formar um exército imbatível de homens-macacos. Eles queriam que os híbridos tivessem força imensa, mas com um cérebro subdesenvolvido, que fossem resilientes e resistentes à fome. O biólogo Ilya Yanovich liderou o projeto na década de 1920, focado no cruzamento de macacos e humanos usando inseminação artificial. Após o fracasso do projeto, a ideia de desenvolver um humanzé só ressurgiu na década de 1970, quando foi criado um chimpanzé mutante que tinha características humanas. Bizarro, né? Batizado de Oliver, foi relatado que o macaco era um híbrido humano-chimpanzé que tinha menos pelos no corpo do que outros animais, mas era muito mais inteligente, embora tenha mostrado em uma autópsia que o híbrido tinha a mesma composição genética de qualquer chimpanzé normal. O fato é que Oliver possuía características bem humanas, tá? Como o rosto mais achatado do que o dos símios, bem como pelagem em volume muito menor, além de andar sempre com os dois pés e ereto, ao invés de curvado, como seus semelhantes. Apesar de Oliver ter sobrevivido e falecido somente em 2012, aos 52 anos de idade, ele não chegou a ser um super soldado como queriam que ele fosse. Ele viveu a maior parte de sua vida em melancolia, que só era sanada quando alguém que cuidava dele fazia algum passeio dentro das instalações do laboratório. E o experimento Filadélfia, que é uma das teorias da conspiração mais intrigantes e controversas da história. Segundo essa teoria, o governo dos Estados Unidos teria realizado um projeto secreto para tornar um navio de guerra invisível aos radares e aos olhos humanos, usando campos eletromagnéticos e tecnologias avançadas. O projeto teria sido conduzido pelo Estaleiro Naval da Filadélfia, na Pensilvânia, em 28 de outubro de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial. O navio escolhido foi USS Eldridge, um destroyer de escolta que estava equipado com geradores e bobinas especiais. O objetivo era criar uma camuflagem perfeita para o navio, que poderia se infiltrar nas linhas inimigas sem ser detectado. No entanto, o experimento teria saído do controle e causado efeitos bizarros e terríveis. Alguns relatos afirmam que o navio teria desaparecido completamente do estaleiro e reaparecido instantes depois em Norfolk, na Virgínia, a mais de 600 quilômetros de distância. Outros dizem que o navio teria se teletransportado para outra dimensão ou para o futuro, e que alguns tripulantes teriam ficado presos no casco ou fundidos com o metal. E o pior de tudo é que, quando o navio reapareceu no cais, milésimos de segundos depois, os membros da tripulação estavam se debatendo e falando coisas sem sentido. Outros estavam correndo em chamas, e isso, gente, nem era o pior não, tá?
Ao reaparecer, algumas pessoas aparentemente se infundiram com o próprio navio. Marinheiros presos dentro das estruturas metálicas da embarcação gemiam de dor e seus corpos retorcidos projetavam-se das paredes e do chão em ângulos estranhos. Nossa, foi um pesadelo vivo. A origem dessa teoria se baseia em cartas anônimas enviadas a um escritor de ficção científica chamado Maurice K. Jessup, em 1955. As cartas eram assinadas por Carlos Allende, que dizia ter sido testemunha do experimento a bordo de um navio mercante. Jessup ficou intrigado com as cartas e tentou investigar o caso, mas não encontrou nenhuma evidência concreta. A teoria ganhou mais popularidade com a publicação do livro O Experimento Filadélfia, Projeto Invisibilidade, de Charles Berlitz e William Moore, em 1979. O livro misturava fatos históricos com especulações e relatos duvidosos e foi adaptado para o cinema em 1984. Desde então, o Experimento Filadélfia tem sido alvo de muitas pesquisas, debates e, claro, fantasias. Você acredita que esses experimentos malucos tenham realmente acontecido? Ou acha que é pura teoria da conspiração? A gente está acostumado a analisar os casos de forma mais racional e fria possível, mas muitas vezes com uma visão focada, sem dar chance para a impossibilidade, que, na verdade, podem ser possíveis de acontecer. Quem sabe? Talvez devamos somente pensar um pouco, fora da caixinha. Obrigado. Até o próximo.